Bom, turma, boa noite. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender do horário que vocês vão estar assistindo essa videoaula. Bom, basicamente o que a gente tem para tratar hoje é o conteúdo referente ao que estaria no slide aula 1. Esse slide aula 1, ele fala da evolução da infraestrutura de cabeamento. Esse conteúdo, ele inclusive foi tratado, parte dele na aula presencial, mas a gente focou muito nas primeiras semanas naquela revisão do TCP/IP, né, configuração de rede. Eu vi que muitos de vocês, inclusive, tiveram dificuldades e aprenderam bastante com aquelas atividades de roteamento, em que vocês tiveram que, em cima de um projeto lógico de rede, configurar uma série de questões envolvendo roteador, né, a permissão de acesso, acessibilidade de máquinas a partir de rotas ou não havendo rotas, configurando tabela de roteamento nos roteadores a partir do Cisco Packet Trace, né? Quer dizer, foi de certa forma até divertido, né? É legal brincar com Packet Trace, mas o conteúdo essencial dessa disciplina não é a configuração do IPv4, né? O protocolo IPv4 a partir de configurações de equipamentos, dispositivos na camada de rede com protocolo de TCP/IP. O que a gente vai dar mais importância em termos de conteúdo dessa disciplina é a parte física da rede mesmo, né? Quando a gente fala de cabeamento estruturado, a gente se preocupa sim com o projeto lógico, porque o projeto lógico vai fazer com que a estrutura física tenha utilidade, mas o cabeamento estruturado ele tem o objetivo principal, que é dar flexibilidade ao ambiente para várias situações de utilização daquela infraestrutura, né? Então, essa aula de hoje, nós vamos falar da evolução da infraestrutura de cabeamento, que vem desde a época em que a gente nem tinha internet ainda, né? Em que a gente falava ainda à distância a partir de telefone apenas, e os telefones funcionavam por comutação de circuito, não comutação de pacote, né? Aquela questão toda de teoria de princípios, né, de comunicação que vocês estudaram durante o curso já. Então, a evolução da infraestrutura de cabeamento, que é o assunto de hoje, a gente aborda basicamente ali, né, em 1970, dos anos 1970, ou seja, na década de 70, a gente tratava a questão de infraestrutura basicamente para segurança, dados, alarmes, iluminação, voz, sistema de refrigeração e elevador, né? Ou seja, é aquela automação, não vou dizer residencial, mas de algumas edificações que para aquela época eram mais modernas, né? E tinham esses sistemas já de infraestrutura que, inclusive, olhando pelo gráfico, vocês observam que são vários balões individualizados, ou seja, a infraestrutura de segurança era um cabeamento específico, uma tecnologia específica que não conversava com o sistema de alarmes, que também não conversava com o sistema de dados, que também não conversava com o sistema de iluminação, que não conversava com voz, que seria no caso telefone, que não conversava com o sistema de refrigeração, né? Que seria a automatização, por exemplo, de
de ventilação, ar-condicionado, né, climatização. E o sistema de elevadores não conversavam também com nenhuma dessas tecnologias, então você tinha todas as infraestruturas independentes e desassociadas, né? Na década de 80 começa a haver uma fusão entre essas infraestruturas, ou seja, o cabeamento e as conexões, né, passam a serem mais comuns entre alguns dispositivos. Por exemplo, a gente consegue já categorizar sistema de telecomunicações, voz, dados, seriam na verdade uma infraestrutura. Sistema de automação de escritório já seria uma outra infraestrutura. Então a gente poderia, nesse caso, estar falando assim, eu tenho um sistema de automação que ele já controla a refrigeração, controla a iluminação. Então existem já algumas fusões entre as tecnologias. E o sistema de controle de edifícios, que seria, por exemplo, parte de segurança, alarme, conversando, né, e o incêndio conversando numa mesma infraestrutura, né, com as conexões já demandando apenas alguns conversores, mas que a parte de cabeamento passa a ser comum. Toda essa questão de fusão, quando a gente fala de cabeamento estruturado, né, que uma única infraestrutura de cabeamento vai servir a várias tecnologias diversas, de diversas aplicações, isso gera, de certa forma, uma economia tanto de espaço, quanto de custo na construção, quanto de manutenção. Então, cabeamento estruturado, a gente vai ver daqui a pouco, né, nos slides para frente, que uma das maiores importâncias que a gente tem em implantar cabeamento estruturado é relacionado à economia, né, questão financeira mesmo. A questão de segurança daquela infraestrutura, de certa forma, também a gente consegue esse ganho quando a gente fala de cabeamento estruturado. Bom, e integrar sistema de telecomunicações com sistema de controle de edifícios, com sistema de automação do escritório, nos leva ao que a gente chama hoje de sistema de cabeamento estruturado, que aí seria basicamente da década de 90 para frente. Então, vários dispositivos, né, que antes eram de infraestruturas independentes passaram a ter a sua infraestrutura unificada. Basicamente, a gente vai ver aí utilizando cabo par trançado para parte de fiação e a conectorização e adaptadores, fazendo a utilização nas terminações. Bom, esse quadro a gente até passou quando a gente estava falando desse conteúdo também na aula presencial, e brincamos até um pouco sobre a questão de o que não fazer, né, ou como se desestruturar uma infraestrutura. Então, aí vem uma sequência de imagens com situações em que a gente até encontra, né, vamos dizer assim, em situações reais. O camarada, inclusive, vai dizer para você que funciona, mas a gente sabe que existe problema aí de instabilidade na rede e não precisa nem comentar muito sobre isso. São as famosas gambiarras, né? Cabeamento não estruturado. Quando o cabeamento é não estruturado, você tem então o que eu falei, né? Os sistemas de infraestrutura de cabeamento independentes, e aí os dispositivos não se conversam também, e você tem um isolamento e uma manutenção especializada para cada tipo de serviço que você tem na sua infraestrutura, seja de telecomunicações, seja de dados, seja, né, a parte de sistema de automação de escritório, etc.
No cabeamento estruturado, a gente já tem um cenário diferente. Primeiro, você tem suporte a diversos padrões de comunicação. Você tem também que o cabeamento estruturado permite a flexibilidade de mudança de layout, uma das propriedades mais importantes quando a gente fala de cabeamento estruturado, né? É a possibilidade de arquitetura, quer dizer, possui arquitetura aberta, possibilitando a conectividade entre produtos de diversos fabricantes. É uma padronização e aderência aos padrões internacionais. Quando a gente fala de flexibilidade de layout, uma sala, por exemplo, um escritório poderia estar dessa forma hoje, mas amanhã poderia resolver colocar mais uma estação de trabalho, onde a gente está vendo ali na figurinha, aqui, ó, um sistema de TV, né? E aí, esse sistema de TV poderia sair daqui e essa mesma tomada poderia ser utilizada para colocar mais uma mesa com computador, funcionando mais uma estação, uma área de trabalho. A gente observa então que, em termos de cabeamento, não precisaria mudar nada, né? Eu só reutilizaria esse ponto de rede, basicamente, para um outro serviço, uma outra utilização. Então, o que a gente tem no cabeamento estruturado é essa concentração de vários padrões, né, vários serviços, vários dispositivos distintos, com funcionalidades distintas, indo para o nosso famoso cabo par trançado ou cabo UTP. Então, na infraestrutura de cabeamento, o cabo que é lançado na tubulação, né, na parede ou na eletrocalha e nas canaletas, nesse caso são os cabos UTP par trançado. E aí nas tomadas que a gente vai observar que todas elas vão ter essa saída RJ45, em que eu posso colocar então o meu dispositivo conectando ele com um cabo par trançado também, ou com um terminador RJ45. Mas eu já observei que algumas câmeras IP elas possuem entrada para cabo coaxial. Tudo bem, se eu vou utilizar infraestrutura de cabeamento estruturado, eu vou utilizar um conversor para sair de um cabo par trançado para o cabo coaxial, ou seja, eu vou utilizar uma ponte ali, né, e ela vai conectar a nossa câmera. Compatibilidade e flexibilidade. Sistema telefônico, ramais de PBX, né, são suportados. Redes de computadores ou redes de computadores pessoais, por exemplo, estações de trabalho, poderia estar também sendo atendida, né, ou conectada a essa infraestrutura de cabeamento estruturado. Na verdade, a gente entende, ou vem muito na nossa cabeça quando a gente fala assim, eu vou criar ou vou contratar um serviço para fazer a instalação de cabeamento estruturado na minha edificação. Então, eu vou poder conectar o meu computador, né, as tomadas, porque eu sei que vai ter uma padronização que vai me dar um ganho de velocidade, um bom desempenho na minha rede, e eu vou conseguir, na verdade, utilizar a internet, etc. e tal. Quando a gente fala de cabeamento estruturado, não estamos falando apenas da utilização daquela estrutura para computadores, nós estamos falando para uso diverso, né? Ou seja, é uma centralização de serviço, né? Você tem ali sistema de telefonia, agora utilizando aquele cabeamento, computador, né? Rede de computadores e computadores pessoais utilizando aquela rede, intercomunicações e sonorização utilizando aquela rede, televisão, TV a cabo, sistema de TV
circuito fechado de TV, né, de vigilância, por exemplo, utilizando aquela infraestrutura, controle de iluminação e acesso, né, leitores de cartões, sistema de segurança, detectores de fumaça, por exemplo, né, questão de sistema de incêndio, controles ambientais, refrigeração, ventilação de ar-condicionado. Então você tem, na verdade, a compatibilidade e flexibilidade, permitindo, então, nesse caso, a instalação de vários outros dispositivos depois que você já fez esse investimento de cabeamento estruturado, sem a necessidade de um técnico, por exemplo, estar quebrando parede para passar cabeamento, para verificar onde tem ponto que ele pode estar puxando, por exemplo, cabo para instalação de dispositivos, por exemplo, como câmeras de vigilância, etc. Então você tem, na verdade, no projeto de cabeamento estruturado que prevê já essas possíveis demandas e definir os pontos de tomada, inclusive vão estar já pré-definidos na construção. Tá? Investimento e custo. Esse gráfico é interessante. A gente observa, por exemplo, que quando você não tem cabeamento estruturado, você tem um investimento inicial que não é pequeno, é considerável, que é o investimento de equipamento mais o cabeamento, e que ao atingir, depende da demanda, na verdade, do tamanho da empresa, por exemplo, ou do órgão em que estaria, né, a organização que estaria utilizando essa infraestrutura. Mas uma média aí, entre 1 e 3 anos, você já consegue observar que quem utilizou cabeamento estruturado, nesse momento, ele já gastou exatamente o que a pessoa que não tem cabeamento estruturado também gastou. À medida que o tempo passa, quem contratou o cabeamento investiu, né, em cabeamento estruturado, não tem mais o custo, que seria de instalação, manutenção, ajustes no cabeamento, né, e reconectorização. Quem tem cabeamento estruturado não gasta mais, ou seja, você observa que essa linha de custo, o custo inicial é um pouco mais alto, mas ele é único, né? Ele é feito uma vez só. E o cabeamento não estruturado você continua gastando, que é justamente aquele cenário em que as gambiarras começam a aparecer. Né? Aquele jeitinho do técnico que meu ponto de rede falhou, o camarada vai lá no seu rack, no switch, vai tirar um ponto de tomada que está funcionando e vai mudar o ponto de rede dele lá no seu armário. Né? Muitas vezes, como não tem cabeamento estruturado, até o padrão de montagem desses equipamentos pode ser um problema que gera, por exemplo, com essas mudanças de ponto de rede, defeitos no próprio switch, que é um dos equipamentos que a gente vai ver até o final do curso, que são equipamentos que elevam o custo da infraestrutura de cabeamento. Bom, essa tabela ela ilustra bem o que a gente poderia considerar investimento e retorno. Né? Por exemplo, na penalização de custo, se eu preciso retransmitir 0% dos meus pacotes, ou seja, se eu tenho uma infraestrutura bacana de cabeamento, né, os meus pacotes não estão sendo perdidos, não tem falha de transmissão. Se eu tenho, por exemplo, uma placa Fast Ethernet de 100 megabits por segundo, eu vou ter um tráfego de 100 megabits por segundo, ou seja, o meu retorno é de 100%. Essa velocidade que o meu dispositivo, que eu paguei para poder ter esse dispositivo com essa velocidade, né, tem na utilização, é de 100%, ou seja, eu paguei para ter
100 megabits por segundo de tráfego e estou realmente tendo essa velocidade, esse ganho na utilização quando eu trafego na minha rede. Quando eu preciso retransmitir 1% do meu dado, ou seja, dos meus pacotes que são transmitidos ou estão trafegando na minha rede, a minha velocidade já cai para 20 megabits por segundo, ou seja, do meu investimento daquele equipamento lá de 100 megabits por segundo, eu estou recebendo agora só 20% de retorno, ou seja, minha velocidade foi para 20%, né? Ou 0,2 daquilo que eu já paguei para ter. Por exemplo, vamos falar de internet então. Eu estou com um pacote de 100 MB de internet, mas eu estou com um problema no meu cabeamento lá que ele está exigindo a retransmissão de um pacote a cada 100 pacotes que chegam da rede, de fora, né? Sei lá. Então eu estou, na verdade, com uma navegação de 20 megas, ou seja, estou pagando a concessionária 100 megas, estou utilizando 20 megas, estou recebendo 20, estou utilizando 20 megas, você está até recebendo 100 megas, mas não está utilizando com qualidade esses 100 megas. Se eu tenho que retransmitir 2 pacotes a cada 100 pacotes, eu já vou para 4 megas bit por segundo, ou seja, minha internet que era de 100 megas, que eu estou pagando a concessionária 100 megabits por segundo, eu estou navegando a 4 megas, e aí meus vídeos já começam a travar um pouquinho, já começo a achar que a internet que eu contratei não vale nada, e na verdade o meu problema é interno. Se eu preciso retransmitir 3 pacotes em 100, eu já fui para 800K, 0,8 megabit por segundo. E aí meu retorno já é de 0,8, ou seja, já estou jogando muito dinheiro fora mesmo. E se eu preciso retransmitir 4 pacotes em cada 100 pacotes, eu já estou com 0,16, ou seja, minha internet está muito lentinha já. Já estou quase naquele pacote quando você tem a sua franquia esgotada no celular, por exemplo, que é navegar na internet. E assim vai. De retransmissão de 4 para frente, a gente observa que basicamente o que? É aquela história da internet caindo o tempo inteiro. Certificação das redes de computadores. Classificação, desculpa, né, das redes de computadores. Bom, esse é um assunto que já foi tratado em disciplinas anteriores, então eu vou passar um pouco mais rapidamente nisso, ok? E para não estender muito, eu vou encerrar esse vídeo e vou começar um novo vídeo, para não ficar uma aula muito extensa para acompanhar de forma online.